Gente, eu quero trazer para vocês mais uma fala do Marcos Duval. Eu sei que a gente falou muito do Marcos Duval nos últimos dias. Eu sei que o Marcos Duval é uma figura que a gente não tem como ter muita confiança, porque o Marcos Duval muda a versão dele mais do que, sei lá, o, a gente fala, mais do que a gente fala que a família Bolsonaro faz rachadinha. Toda hora ele muda a versão, né? Mas agora ele confessou que fez manipulação de notícias desencontradas. Em entrevista concedida em tom irônico, ele ainda afirmou: com o tempo vocês vão entender e vão ficar muito felizes. Eu não sei se eu vou ficar feliz com você não, viu, Marcos Duval? Você é uma figura que tem trazido... a única alegria que você trouxe foi o fato de seu plano ser tão transparente que a gente percebeu qual é a sua jogada antes que você fosse capaz de desenvolvê-la. Mas ele está se referindo aqui feliz, provavelmente os bolsonaristas, né, os eleitores dele. O senador Marcos Duval do Podemos afirmou em entrevista ao canal Rony Teles que a denúncia que fez sobre a tentativa de grampear o Alexandre de Moraes foi estratégica. Tudo é estratégico, eu estou tranquilo, o resultado está dando certo. O objetivo foi atingido e é claro que eu fiz essa manipulação de notícias desencontradas. Mas aí um dia vocês podem entender. Duval ainda foi perguntado se ele deseja afastar Moraes da relatoria dos inquéritos das fake news e responde: com o tempo vocês vão entender e vão ficar muito felizes. Questionado sobre o vídeo pelo UOL, o senador riu e disse: sério que vocês estão acreditando nesse post? Depois ele disse que não se lembrava das declarações. Não recordo, foram tantas, mas as minhas falas desconexas foram propositais. Usamos isso na inteligência. Olha, eu tenho uma hipótese sobre o Marcos Duval. Deixa eu só beber água e explicar. A minha hipótese, que eu já comentei algumas vezes, é que o Marcos Duval, quando ele conversou com os bolsonaros, ele percebeu que o eleitorado dele é bolsonarista. Então ele aceitou fazer esse papel, né, para o bolsonarismo. Talvez ele estivesse planejando isso antes, mas a conversa com os bolsonaros selou esse papel. E qual é o papel? Tentar conseguir uma CPI sobre os atos antidemocráticos para tentar tirar a investigação do judiciário, jogar para a arena política, onde tem muitos bolsonaristas, e tentar lançar dúvidas sobre o Alexandre de Moraes. Exatamente o que o Bolsonaro queria, grampeando o Alexandre de Moraes e tentando fazer uma vaza-jato 2.0 com a ajuda do Walter Delgatti Neto, uma narrativa que cada vez mais recebe evidências. É claro que não dá para ter certeza disso, é claro que a fala do Walter Delgatti Neto não é absoluta, mas o Walter Delgatti Neto ter dito isso, depois que o Marcos Duval disse que tinha um plano para grampear o Alexandre de Moraes, lembrando que o Walter Delgatti Neto se encontrou com a Carla Zambelli e se encontrou com o Bolsonaro, o que foi descoberto pela revista Veja, coloca uma situação de que, olha, a probabilidade desse plano de tentar usar isso como estratégia golpista me parece realmente algo muito, mas muito provável. Né? De fato, me parece algo muito, muito provável. Que eu quero falar das ações do governo Lula num tema que é de interesse internacional. E tem a ver, inclusive, com o que eu falei da França. Né? Que é isso aqui. Ó. O governo dá início a operações para desmontar garimpo na terra Yanomami e Ibama destrói aeronaves. Após ações começaram na segunda e vão prosseguir com o apoio da FUNAI e da Força Nacional de Segurança, as Forças Armadas e a Polícia Federal também atuarão. Por que isso é importante? Porque quando os outros países começarem a perceber que não é apenas discurso do Lula a favor do meio ambiente, discurso do Lula a favor da questão, mas ações para acabar com o garimpo ilegal, ações para proteger indígenas, isso vai motivar que a relação do Brasil com a União Europeia, com os Estados Unidos, nos temas ambientais, tende a melhorar vendo notícias como essa, que estão na Folha de São Paulo. O governo Lula deu início às operações para tentar desmontar o garimpo ilegal na terra indígena Yanomami e retirar os mais de 20 mil garimpeiros que invadiram o território ao longo dos últimos anos.
O início das operações coube ao IBAMA, com suporte da FUNAI e da Força Nacional de Segurança vinculada ao Ministério da Justiça e Segurança Pública. Agentes do IBAMA estiveram na terra indígena na segunda e na terça-feira. Eles destruíram um helicóptero, um avião e um trator e estruturas que garantiram a logística de uma área de garimpo. Houve ainda apreensão de 2 armas e 3 barcos com cerca de 5 mil litros de combustível. Toma, garimpeiro ilegal. Gostei. Como parte do início da operação deflagrada nessa segunda, uma base de controle foi instalada num trecho do rio Uirarioçoeira, desculpa a pronúncia, um dos principais cursos d'água usados para acesso dos invasores às áreas de exploração de ouro, né? O rio vem sendo usado também como rota de fuga de garimpeiros, desde o início do controle do espaço aéreo pela FAB. Houve apreensão de combustível, freezer, geradores, antenas de internet, suprimentos que seguiam sendo transportados para a área de garimpo. A ação aérea é empreendida pela GF, Grupo Especializado de Fiscalização do IBAMA, que monitora a pista de pouso clandestino no território e região. Sobrevoos vão prosseguir para a continuidade e identificação da infraestrutura do garimpo para a destruição de aeronaves e maquinários. Então, vocês estão vendo, né? As operações para tentar desmontar o garimpo ilegal na terra Yanomami vão envolver ainda militares das Forças Armadas e a Polícia Federal. O ministro da Defesa, juiz José Múncio Monteiro, e os comandantes das forças viajaram para Boa Vista nessa quarta para acompanhar as ações. São ações muito positivas, é muito importante que isso de fato aconteça, para que isso acontecendo, a gente vai dar um sinal, dar um recado para o resto do mundo. O governo Lula está dando um fortíssimo recado. Garimpo ilegal não será tolerado. Indígenas serão protegidos. A questão ambiental não é uma questão apenas de discurso, se trata, sim, de uma política central do governo. Eu acredito que realmente esse tipo de iniciativa é muito importante e torço para que mais iniciativas como essa se multipliquem nos próximos dias, não é? Para que a gente tenha cada vez mais força dentro da comunidade internacional. O Bolsonaro, que já era para ter sido preso há muito tempo atrás, né? Desde aquele atentado que ele realizou contra o Exército, ele já deveria ter sido preso, né? Alvo na investigação após publicar um vídeo golpista 2 dias após os atos terroristas, Bolsonaro sofreu novo revés em decisão do TSE e inelegibilidade já é dada como certa. Um mês após o ataque terrorista, realizado por apoiadores que depredaram o Palácio do Planalto, o Congresso Nacional e o edifício sede do Supremo Tribunal Federal, o cerco está se fechando em torno de uma participação efetiva de Jair Bolsonaro na tentativa frustrada de golpe com esse presidente que segue nos Estados Unidos desde antes do fim de seu mandato, na mira dos investigadores da Polícia Federal. Em dura decisão, divulgada nesta terça-feira, o Corregedor-Geral Eleitoral, ministro Benedito Gonçalves, negou o pedido da defesa de Bolsonaro, do seu candidato a vice, para a retirada da minuta encontrada na casa do ex-ministro Anderson Torres, na investigação que apura a influência dos atos terroristas. O que é que isso significa? Isso significa que a minuta do golpe vai sim fazer parte das investigações em torno do Bolsonaro. A minuta do golpe, se vocês lembram, foi um documento que detalhava como seria um golpe de Estado realizado pelo governo Bolsonaro e pelos militares naquele momento, para manter o poder. Era uma minuta do golpe na casa do Anderson Torres, que tinha sido ministro do Bolsonaro. E o Bolsonaro ter tentado, junto com o Braga Neto, retirar essa minuta, diz uma coisa. Diz que provavelmente essa minuta é uma coisa que pode contribuir para uma condenação de Bolsonaro nesse processo. Eu venho dizendo já há bastante tempo que, embora Bolsonaro tenha cometido diversos crimes na pandemia quando misturou vacina com AIDS, crimes lá atrás, né, que já prescreveu, quando tentou colocar uma bomba no exército para protestar baixos salários, crimes de preconceito quando teve uma fala profundamente preconceituosa na Hebraica, crimes roubando o dinheiro do patrimônio público nas rachadinhas
que na verdade é peculato, né? Colocou funcionários fantasmas e acumulava dinheiro. Mas de todos os crimes, crime na pandemia, como eu falei, mas de todos os crimes cometidos pelo Bolsonaro, aquele que tem a maior chance dele ser punido, dele ser condenado, são os crimes dos atos antidemocráticos. E você deve estar se perguntando, por que, André? Por que esse crime tem maior chance dele ser punido do que os outros crimes? Bem, porque esse crime é um crime que atentava contra as forças da justiça. Era um crime que atentava contra o próprio judiciário. Era um crime que atentava contra os ministros do Supremo Tribunal Federal. Era um crime que atentava contra juízes. E aí entra o corporativismo. Aí entra... É um crime que as evidências são abundantes, como no caso dos outros crimes, mas é um crime que, por causa da questão política, e não por causa da questão jurídica, ele tem uma chance muito maior de produzir uma punição.